Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo reine sobre a sua vida. Hoje estamos nós meditando nas Sagradas Escrituras, lendo a Palavra de Deus. E hoje, de uma maneira muito especial, eu gostaria de compartilhar contigo o Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, que diz assim: Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: Em verdade, lhes digo, se você não se converter e não se tornar como criança, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém quiser tropeçar, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para que uma grande pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é o responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé o leva a tropeçar, corte, jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos, os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se os seus olhos o leva a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar pela vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois e lançado no fogo, no inferno. Uau! Fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tivesse 100 ovelhas e uma delas se desgarrasse, não deixará ele nos montes as 99 e indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99. E não porque elas não se desgarraram. Assim, não é da vontade do meu Pai que estás nos céus, que se perca um só desses pequeninos. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja discutida. E se ele recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também eu digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa e vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que estás nos céus.
porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali no meio deles eu estou. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas também 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazer, o trouxeram um do que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor deste servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo que ele possuía, que assim a sua dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e o perdoou da sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos servos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu servo, caindo sobre os seus pés, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou-o na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignado, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Guarda essa palavra. Hoje, se você observar, uma palavra meio pesada, mas necessária a ouvirmos e vivermos. Não deixe de viver a palavra de Deus. Essa foi a leitura do Evangelho de São Mateus, no capítulo 18. Forte abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.